Olá, estamos no JBR News desta terça-feira, direto de Brasília. Hoje o Podcast volta a seu formato tradicional, que é levar a você o fato do dia. Hoje, em Brasília, dia 17 de novembro, vamos falar ainda do rescaldo das eleições, ou melhor, do primeiro turno, porque ainda teremos segundo turno em pouco mais de 2 semanas, ou 2 semanas, se me corrigem. De qualquer maneira, estamos iniciando então este conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade Jornal de Brasília, começando hoje com Rodolfo Lago. Lembrando que este conteúdo está sempre disponível para você nas plataformas Spotify, nas redes sociais do Imagem e Credibilidade e também no site do Jornal de Brasília. Portanto, eu, Alexandre Jardim, junto com Estevão Damasio e Rodolfo Lago, começamos este conteúdo. Tá contigo, Rodolfo? E aí, Alexandre, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores. Alexandre, não sei se você vai notar, se vocês aí que estão assistindo a gente vão notar, aonde eu tô. Jornal de Claro. Brasília. Eu tô no estúdio, no estúdio do Jornal de Brasília, onde a gente gravava, né? Se vocês vão lembrar, os nossos podcasts no início, e paramos de gravar por causa da pandemia. E aí, né, enfim, essas coisas desses tempos que a gente está vivendo. Ontem caiu um trovãozão lá na minha casa e estragou o meu modem. Eu tô sem internet, tive que vir aqui para o velho estúdio para fazer aqui o conteúdo com vocês outra vez. Estou aqui Ô, de novo aqui Estevão, nesse. eu acho que esse negócio desse raio aí, esse trovão, foi desculpa. Ele estava com saudade para a Tava com redação do saudade. jornal. É. E aqui em Também, Belo Horizonte também, não caiu também. raio nenhum. Também, amigos, também estou com muita saudade. Mas, enfim, passadas aí as eleições, né, começam, né, Alexandre, Estevão, nossos amigos, a cair algumas fichas, né? E aí eu acho que a gente podia hoje um pouco fazer a nossa avaliação em cima disso, né? Dois derrotados claros aí, né, no processo foram, de um lado, o presidente Bolsonaro, e do outro o ex-presidente Lula e o PT, né? Você teve um quadro aí nessas eleições que apontou, que não apontou de novo para aquela velha polarização que a gente viu na política brasileira nos últimos tempos, né? Uma volta aí de partidos tradicionais, uma volta aí de políticos experimentados, né? De partidos da centro-direita, mas não é a direita ligada ao Bolsonaro, aquela direita nova que tinha aparecido, mas a direita, centro-direita tradicional, né? E aí, embora o presidente Bolsonaro, né, Alexandre, Estevão, tenha colocado aí nas redes sociais postagens dizendo que ganhou a eleição, porque conservadores aí foram eleitos. A verdade é que ele não ganhou nada e internamente essa ficha caiu, não talvez não para ele necessariamente, mas para o grupo dele, né? Um assessor importante dele, Felipe Martins, colocou nas redes sociais ainda ontem um post, um tweet dizendo, reconhecendo isso, que vai ser necessário se repensar determinadas coisas, né? E aí agora está o seguinte, está um barata voa grande dentro dali do grupo mais ideológico, né? O grupo mais da ala mais ideológica ali dentro do governo, porque eles estão com medo da seguinte situação. O Bolsonaro agora hoje está sem partido, né? Essa ala ideológica foi mal na eleição, os candidatos que ele apoiava foram mal na eleição, e existe agora uma sedução muito grande desses partidos do centrão experiente para tentar atrair o Bolsonaro para um deles. Especialmente o PTB, do Roberto Jefferson, está fazendo um trabalho muito forte de sedução nesse sentido. E aí a ala ideológica morre de medo, porque a ala ideológica acha que se o Bolsonaro sentar no colo de um PTB da vida, aí eles estão perdidos de vez. Acaba o espaço deles, Bolsonaro cai no pragmatismo, cai ali no colo desse centrão
velho de guerra, e aí acaba ali o espaço de vez deles dentro do governo, e eles então estão fazendo uma pressão muito forte no sentido do Bolsonaro não fazer isso, retomar aí os trabalhos para tentar criar o seu próprio partido, o Aliança. Agora, isso é um negócio que está ficando cada vez mais difícil de acontecer, né? E aí, enfim, o Bolsonaro vai ter que escolher um partido para disputar as eleições de 2022 e não criando o partido dele, eu não sei se ele vai para uma outra aventura de partido pequeno, não. Pode ir para um desses partidos aí, e aí, enfim, vira uma outra coisa, vira um outro governo, e esse é o medo que essa turma tem, né? E, por outro lado, a gente pode entrar um pouquinho mais adiante, né, passar um pouco aqui para o Estevão aí, também o PT, né, também caiu a ficha do PT, que o PT verifica o seguinte: hoje eu conversava com um senador do partido, um importante senador do partido, que dizia o seguinte: o Bolsonaro perdeu, mas quem ganhou não fomos nós. Nós não lucramos com essa perda e nós vamos ter que reavaliar isso aí também. Não, segura essa informação do PT para amanhã aprofundar ainda mais, porque hoje é podcast, é mais rapidinho, mas essa sua aposta foi muito boa, viu? Porque, na verdade, você buscou uma fonte que pouca gente deve ter acesso, Rodolfo Lago, porque essa informação vale ouro. Agora, você falou do PTB, de Roberto Jefferson, um partido que começou ainda na época de Getúlio Vargas, né, e vem até hoje. Mas, enfim, tem várias cores que não mais representam o seu início. Mas eu faria uma aposta, viu, meus amigos? Eu acho que outro partido poderia ser o Republicanos. O filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, se elegeu pelo Republicanos no Rio de Janeiro, e alguns aliados do Bolsonaro estão dentro deste partido, inclusive o prefeito disputando a reeleição no Rio de Janeiro, apoiado por ele, que é o Crivella. Republicanos, é bom a gente também ficar de olho. Mas vamos lá, Estevão, você agora com o rescaldo. Quem perde e quem ganha com essas eleições municipais, Estevão? Eu acho que quem perde já foi bastante divulgado por nós próprios, né, Jardim? Eu acho que o PT, embora esteja com uma boa representatividade nas disputas do segundo turno e com alvo em cidades importantes, Contagem, né? Diadema e São Paulo são cidades importantes, né? Tem economia pujante, mas o PT perdeu, né? Principalmente São Paulo. A maior derrota do PT foi São Paulo, seguida de Belo Horizonte, com desempenhos pífios. E esta polarização perde muita força. Isso é bom, né? Porque o radicalismo não leva ninguém a lugar algum, né? Infelizmente, o presidente da República ainda não foi convencido completamente disso. Mas eu andei sondando também o meio político e vocês estão corretíssimos. Passado o segundo turno, Bolsonaro tem vários desafios pela frente, entre os quais encontrar uma legenda. O presidente da República não pode ficar muito tempo sem um cobertor, né? Sem uma legenda, sem uma estrutura partidária que o abrace, que ele também dê a essa estrutura partidária mais corpo. Essa eleição mostrou o espectro de partido que nós temos. Rodolfo já destacou que tem 17 legendas disputando o segundo turno em nível nacional. O presidente Jair Bolsonaro não pode se aventurar em qualquer uma. PSL não tem espaço. Então, eu concordo com vocês. Muitas pessoas do meio político estão dizendo que ou ele vai para o PTB, mas aí dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, Bolsonaro e Roberto Jefferson é meio complicado. Ou para o Republicanos, que é um partido médio que está crescendo, tem uma certa representatividade e pode abrigar o presidente da República. Outro desafio. Muitos têm aconselhado o presidente a realmente se afastar dessa ala radical, dessa ala ideológica, né? E adotar a postura mais pragmática, abraçar o centrão. É uma realidade que ele tem que se adequar. Política é a arte de se adequar ou de se adaptar melhor a essas situações. E, para finalizar, eu acho que o presidente agora tem que mergulhar na agenda econômica. Tem que dar um jeito de conversar com o Rodrigo Maia, principalmente estreitar essas pontes, que o Brasil está em crise, gente. 2021, ainda sem orçamento definido, a situação é muito preocupante. Bem lembrado, Estevão Damasio, a economia realmente é o grande risco que nós temos. Vamos lá para aquele momento, a aposta de hoje. Volta para Rodolfo Lago. Qual sua aposta, Rodolfo?
Eu vou apostar agora nessa reorganização aí, né? Para as disputas do segundo turno, né? Terminado o primeiro, né? Agora feitas aí essas avaliações todas pelos partidos, aí começa a organização para o segundo turno, né? E aí, emendando um pouquinho nisso, a chance do Republicanos, como uma opção para o Bolsonaro, está em conseguir vencer essas duas eleições importantes aí, da qual eles participam, que são essa eleição, perdão, importante da qual ele participa, que é a eleição do Rio de Janeiro com Marcelo Crivella, né? Se Marcelo Crivella conseguir se eleger no Rio de Janeiro, sai de uma base forte que aí pode abrigar o Bolsonaro. Perdendo, talvez aí perca um pouco de chance, né? Perfeito. Aposta agora de Rodolfo Lago para Estevão Damasio. Está contigo. Eu aposto uma expectativa muito grande que os líderes das principais legendas intensifiquem os contatos, mesmo que à distância, para definir essa pauta pós-eleições. Eu acho que é um assunto que vai dominar nos bastidores daqui para frente. Perfeito. E eu aposto que, de fato, o Congresso Nacional vai ter que começar a resolver os seus problemas, porque o presidente da Suprema Corte do Brasil, Luiz Fux, declarou hoje, num fórum que participa sobre justiça em Lisboa, que o Brasil não pode mais deixar a judicialização continuar. Ele foi mais longe e disse que o Poder Legislativo coloca no colo do Supremo a solução de várias questões que dizem respeito ao parlamento, porque muitas vezes o parlamento não quer pagar o preço social de uma deliberação, fecha aspas. Portanto, aqui não, disse Luiz Fux, é a hora de repensar. É a aposta de hoje, chegamos ao final do JBR News, desse dia 17 de novembro. Lembrando a você, amanhã estaremos aqui com o principal fato do dia. Veja esse conteúdo no imagemecredibilidade.com, também no jornaldebrasilia.com.br, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã.